na marcação o Lê. Caiu o jogador do São José, o árbitro para e pega a falta do Lê. Tem pressa lá na cobrança o João Paulo. Volta já cobrada. Everson joga lá na grande área. Ela nem chegou na grande área, no meio do caminho veio o corte de cabeça do Macaé. Robinho saiu da marcação do Newton. Saiu também da marcação do Everson. Carrega o Robinho, soltou no Vitor Rossini, é pra matar. Tocou pra trás, Robinho, bateu. Edinho caiu pra defesa. Era de novo pra matar a classificação do Guarani. Xandão mete a cabeça na bola o Dimas. Quase 49 minutos, deu um bico na bola, o Robinho jogou lá na arquibancada. Tem 9 homens em campo o time do São José, mas é bravo o São José. O Guarani, campeão brasileiro. O Guarani, vice-campeão brasileiro. O Guarani, vice-paulista. Por segundos de retomar o seu caminho para a elite do futebol paulista. O Guarani que sonha em voltar para a elite também do futebol brasileiro. O árbitro deu mais um minuto, hein? O árbitro vai a 50 minutos deste segundo tempo. E o Newton vai jogar a bola na grande área. Aí o Newton joga a bola na grande área. Sobe o Rafael Acai. Subiu também o Xandão. A sobra do Everson pegou mal na bola. Jogou lá no fosso e o Vitor Rossini, que era o torcedor. O árbitro pediu mais um minuto. Vamos a 50 minutos nesse segundo tempo. Uma classificação que veio de forma sofrida, que veio de forma emocionante. E sofrimento, o torcedor do Guarani sabe muito bem o que significa. Caiu o Rogério ali no meio. Renato tenta o lançamento na grande área, tirou o Danilo Silva, que foi um leão. Aí o Robinho protegeu, acabou! O Guarani está de volta à primeira divisão do futebol paulista. Vai fazer a festa com Portuguesa. E o Mirassol. O Guarani vence o São José. E o brilho do sol da princesa escolhe aqui em Campinas. 2 Guarani, 1 São José. E com a ajuda da Portuguesa, o Guarani tenta retomar o seu caminho de trás. We will rock you. 2 Guarani. We will rock you. Tá chorando aqui, muito emocionado. Carbone, como é que foi esse desafio de pegar o Guarani nesse momento? Depois eu falo, gente, tá? Depois eu falo, vamos comer. Você teve uma estátua, Carbone, pra você aqui? E Carbone? Não, nada disso. Tá difícil de falar alguma coisa. Nada disso pra você, Carbone. O futebol, ele é tão especial que ele amolece até um coração já calejado, né? Um coração que já enfrentou muito, que já passou por poucas e boas na sua história no futebol brasileiro. E tá aí a festa da queima de fogos que parecia preparada para o Guarani, que retoma a primeira divisão para tentar recuperar a sua tradição também. Campinas precisa de novo do derby, Campinas precisa da força do torcedor. E o torcedor, como foi importante o torcedor do Guarani, hein? Foi importante sim o que o Carbone conseguiu com esses meninos, mas como foi importante a presença do torcedor.
você assumiu o Guarani, em poucos treinos que você tinha comandado, você dizia o seguinte: eu vi essa rapaziada treinar e todo mundo sabe jogar bola. Todo mundo rende no treino. Preciso saber por que não rende em campo. Por que o time não rendia em campo, Carbone? É falta de confiança, eu disse no início. O que eu percebi neles realmente era muita falta de confiança. Eles não tinham coragem de colocar em campo, na hora do jogo, né, o que eles sabiam fazer. Quer dizer, quando você faz uma coisa com medo de errar, né, você nunca pode, eu acho que em qualquer trabalho, não é só no futebol, né, você não pode obrigar um funcionário seu não ter uma possibilidade de erro. Olha, você vai fazer isso, mas não pode errar. Quer dizer, aí é uma coisa complicada. Quando você dá essa possibilidade de erro, né, foi justamente o que eu fiz, que eu dava liberdade para driblar, dava liberdade para tudo, desde que mostrasse garra. Se você tentar um drible e perder a bola, você próprio vai tentar recuperar, entendeu? Desde que você faça isso, você tem liberdade para tudo, né? Então, eu acho que foi o que realmente aconteceu, né? Eu sempre citava alguns exemplos que o jogador de futebol tem que jogar como se estivesse jogando numa chácara, numa pelada, né? Só que isso quando está com a bola no pé. Eu sempre faço essa diferença. E quando está sem a bola no pé, na chácara você não corre, sabe? Entendeu? E no profissionalismo, num campeonato, você tem que... por isso que eu sempre disse para eles que é muito importante valorizar a bola, né? A bola está andando nos pés da nossa equipe, o adversário, porque muita gente fala que a coisa mais importante do futebol é o gol. Não é o gol, a coisa mais importante do futebol é a bola. Se você tiver com a bola mais tempo, o adversário tem muito menos chance de fazer um gol, porque o adversário precisa da bola para fazer um gol, né? Então, esses pequenos exemplos, né, que a gente foi passando, e sempre, eu sempre fui me pegando na garra, né? Mesmo quando ganhamos ali do Botafogo, por exemplo, de 3-0, foi uma grande partida da equipe, no dia seguinte eu comentei, olha, vocês jogaram com muita garra, não foi a técnica nossa que ganhou aquele jogo, não. É claro que a garra aliada à técnica, nós somos superiores ao Botafogo tecnicamente, mas a garra, a marcação, a pegada, então o que realmente estava influenciando nas vitórias era a garra. Então eles nunca deixaram de aplicar isso. Isso aí foi fundamental porque...